Sopra tu viento, sopra tu viento, Sopra, del Senhor, cielo. seu vento. Sopra tu viento, Sopra seu vento, Senhor, aqui. Vento profético, Senhor, inunda nossas casas, inunda as nossas vidas. Bom dia, shalom, shalom, a todas as mulheres vivas e avivadas que já estão chegando. Ô, Erisvalda, bom dia, minha querida. Que todos vocês possam ir chegando e já compartilhando, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma manhã fria, de vento frio lá fora, mas aqui dentro, muito amor, muito calor, muita glória de Deus. Tenho certeza que tem glória na sua casa, tem glória aqui, tem glória ao redor de nós. E a palavra que nós começamos hoje, vamos parar de apenas existir e viver de verdade. Vamos parar apenas de existir e viver de verdade. Por isso, o Senhor nos convida essa manhã para deixarmos esse Espírito Santo inundar as nossas vidas. Vocês não têm ideia do quanto nós estamos felizes, do quanto nós estamos apaixonadas pelo Senhor cada dia, pelo que Ele está fazendo. Olha, aplausos ao nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor, e que faz coisas lindas acontecerem todos os dias. Muito feliz com o Senhor por tudo que Ele está fazendo. E ontem nós recebemos muitos testemunhos, tantos testemunhos pelo WhatsApp, pelo Messenger, por aqui pelas todas as vias que vocês puderem pensar, nós recebemos testemunhos. E um me deixou bastante impactada. A irmã está lá em Portugal. E ela disse: eu gostaria que você contasse o meu testemunho sobre a live da semana passada. Ela disse o seguinte: Elizabeth, quando você disse que nós criamos disfarces e que nós criamos deuses domésticos, olha a história dela. Casou com um rapaz com um problema muito difícil, temperamento muito difícil, usava drogas e punha sempre ela para baixo. Sempre colocando ela para baixo. E que ela não era ninguém, que ela não era bonita, que ela não ia ser ninguém nunca. E ela foi para a faculdade, estudou, fez um curso de administração e começou a trabalhar num supermercado, num pequeno posto de trabalho. Só que a vontade de mostrar que ela era capaz, ela foi desenvolvendo. E ela foi vendo que ela era capaz. Que o que o marido dizia em casa não era verdade, porque o patrão começou a ver nela qualidades que o marido não via. E que as pessoas em volta dela não via, que o pai nunca viu, a mãe nunca viu, irmãos nunca viu. Então ela nunca teve incentivo nenhum de falar assim: olha, você é alguém, você é capaz. E o patrão enxergava nela aquelas qualidades. E ela foi crescendo até administrar todo aquele local. E ela criou dentro dela o que ela disse: Elizabeth, quando você disse que nós criamos deuses domésticos, criamos uma autoimagem nossa. Então ela passou de um extremo de mulher esmagada para o extremo de mulher hiper, super, mega valorizada
E ela então ficou empoderada. Ela não ficou apoderada pelo Senhor, ela ficou empoderada. E nesse empoderamento, ela já havia separado desse marido, era muito difícil a convivência, muito difícil, e chegava às vias de fato, então ela corria até risco de vida, então ela teve que separar. E o patrão passou a ser para ela a imagem paterna que ela nunca teve e a imagem de alguém que a valorizava. Então, ela criou então um mecanismo de fazer tudo para agradar aquele patrão. Ela era a primeira a chegar, a última a sair, e ela não deixava que nada escapasse aos olhos dela para não dizer, olha, fulana deixou algo passar. Não, pelo contrário. O patrão dizia, põe na mão dela que ela resolve. E ela começou a resolver todas as coisas. Ela se afastou do Senhor, não se afastou do Senhor, é assim, como a convivência com o outro marido que foi criado no evangelho, ia, frequentava a igreja, mas batia, maltratava e tudo, ela amava Jesus, mas ela não frequentava mais igreja. Ela não passou a fazer cultos idólatras, mas ela começou a idolatrar a imagem humana que se ergueu no lugar daquela que era esmagada. E então, com uns 2, 3 anos depois, ela começou a ter um novo relacionamento, teve uma filha, e esse patrão vendeu o supermercado e ela começou algo para ela. Só que aí ela já era empoderada. E o perigo do empoderamento sem o apoderamento é que as mulheres se acham autossuficientes, elas criam uma imagem de super, hiper, mega poderosas e começam a aplastar a imagem do marido, do sacerdote da casa. E foi o que ela fez. Então, o marido passou a fazer as coisas domésticas que era dela, de cuidar da filha, da casa, e ela queria mostrar para ele não sabia resolver nada e que ela é que comandava aquele supermercado dela agora e que ele era apenas como que eu vou dizer? Um vaso de decoração, um marido de decoração. O marido tá ali, eu tenho um marido, mas ele não pode fazer nada porque eu faço todas as coisas. E ela diz que essas lives pegou ela de uma maneira tão poderosa. Ela diz que passou a semana passada toda pedindo perdão para o marido, para as filhas, para o filho, que criou um relacionamento terrível. E ela me escreveu e falou, minha irmã, você não tem noção do ídolo doméstico que você me ajudou a derrubar. A minha autoimagem criada, não a imagem e semelhança de Deus, mas a minha própria imagem, a minha própria semelhança e a semelhança do meu patrão. E aí ela foi pedir perdão ao Senhor, ela disse, por isso que nada deslanchava, nada dava certo, por causa do ídolo que eu criei com a minha autoimagem. Eu criei uma imagem de que eu sou poderosa, que eu podia tudo. E agora morando em outro país, o marido é que teve que trabalhar e ela passou a ser do lar. O que muitas mulheres fogem dessa palavra, do lar. Elas querem ser de qualquer lugar, menos do lar, da casa, naquilo que o Senhor as criou para ser. E ontem, nesses áudios, eu fiquei muito maravilhada ao mesmo tempo de que o poder da palavra. Gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nosso presidente usa muito isso, essa palavra, mas ela não pode ficar apenas aqui no livro. Ela tem que sair da Bíblia e passar a ser vida dentro de nós. Por isso, nós começamos a nossa nova série,
mulheres em fuga. A falsa sensação de liberdade quando fugimos. Quando fugimos, nós achamos que escapamos. E fugir de quê? De quem? Qual é a nossa rota de fuga? Rota de fuga feminina. O que Deus está querendo falar conosco. E ontem nós demos uma preliminar de todo a maneira que Deus nos criou, nos formou. Paramos naquela parte que o Senhor estava criando a mulher, onde Deus estava criando a mulher, que fala lá em Ezequiel 28, a mesma coisa quando ele criou um querubim chamado Lúcifer, que Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele virou demônio depois, capeta, Satanás, ele virou depois que se rebeliou contra Deus. Mas Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele não é mais anjo de luz, ele é anjo das trevas, caído, julgado já diante do Senhor. Mas quando ele viu a criação de Deus, e é aqui que eu quero que você enfoque. Eu quis dar um tempo para que outras chegassem, contando o testemunho dessa irmã, que eu achei maravilhoso, o que a palavra é capaz de fazer. Mas vem comigo, vem, porque Deus quer, sabe, como a irmã disse ontem, isso não é uma live, isso é uma escola profética, isso é uma escola do Espírito, dê o nome que você quer, mas é palavra. E aí, quando Deus está lá criando Eva, esse ser super especial que ele colocou no jardim, ele preparou um jardim, pedras, rios, frutas, verduras. Depois que ele criou toda a atmosfera, ele criou a Eva, doadora de vida. E quando ele criou essa Eva, você tem que passar por todo esse processo, você e eu, para chegarmos onde o Senhor quer trabalhar as nossas fugas. Sem esse processo, você vai ficar como sempre, sem entender nada quando você participa dos cultos de Jeroboão. Você precisa entender o que Deus fez, por que ele nos criou, como, para quê e por que estamos aqui. É o propósito. Então, quando Deus criou a mulher que pegou ela e apresentou o marido, ele disse: essa sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Essa é Eva, a doadora de vida. E eu ontem parei nessa parte. Como seu marido a chama? Porque aqui Adão deu um nome a Eva. E ele, como ele tinha dado nome a todos os animais, ele olhava, isso aqui vai chamar macaco, porque ele faz isso. Então, lá na mente brilhante dele antes da queda, ele foi colocando o nome conforme as formas que ele olhava de cada animal. E quando ele olhou a forma de Eva, uau! Essa mulher respira vida. Essa mulher borbulha por ela vida. Essa mulher está plasmada, impregnada de algo chamado alma, sopro celeste, e essa mulher trouxe no software dela uma programação capaz de gerar a outra réplica semelhante a Deus. Essa mulher é doadora de vida. Essa mulher, ela veio de uma maneira programada a replicar a imagem e semelhança de Deus. Uau! Minha irmã e meu irmão que estão do outro lado.
Nós não temos noção do que é uma mulher. Por que Satanás odeia as mulheres? Porque elas têm dentro delas algo que nenhum ser tem, que é trazer à terra imagem e semelhança de Deus. O útero da mulher é uma máquina poderosa, capaz de replicar, de recriar, de dar vida, de plasmar na terra alguém, imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando Adão a olhou, disse: ela é Eva, a doadora de vida, a replicadora de vida. Por isso eu me recuso a replicar a morte. Eu fui criada, plasmada, plantada nessa terra para ser doadora de vida. Eu me recuso a que saia de mim algo que não seja para a glória de Deus. Por isso eu falo às mulheres, não emprestem esse invólucro chamado corpo para mostrar algo que não é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando eu vejo uma mulher cristã vulgarizada nas suas roupas, nas suas atitudes, eu falo, ela não entendeu nada. Porque esse corpo, ele tem que ser tratado como templo santo. Você não chega na igreja e coloca esterco ou fezes de homem em cima de um púlpito. Pelo contrário, a gente limpa, a gente ornamenta, faz tudo para parecer lindo. Por que então você estraga o seu corpo, colocando em você as fezes de Satanás, travestida de um monte de coisas que o mundo está usando? É nisso que nós temos que estar pensando. Somos imagem e semelhança de Deus. E Satanás ficou de olho. Tem que acontecer alguma coisa, porque esse Deus já criou tudo. Muita coisa cópia do que tem lá em cima. Ele criou o homem, era já para ter parado por aqui. Enquanto estava só o homem, ele não se preocupou. Mas quando ele viu a forma da mulher e que dentro dela ia sair luz, e ela e Adão estavam vestidos de roupas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não me representa no mundo espiritual. Eu tenho que me cobrir, eu tenho que estar composta, eu tenho que ser recatada, mas é a pele que está envolvida com uma roupagem de glória, que você não vê, mas os anjos veem e os demônios também veem. Sabe por que a Bíblia diz que é pecado a tatuagem? Quer saber? Quando Deus estava fazendo Adão, as digitais de Deus ia ficando nele, e essa pele nossa, como os homens descobriram que temos um DNA, com todas as letrinhas que eles descobriram, o DNA que tem em cada pessoa, que o identifica, a nossa pele, ela é como um pergaminho que o Senhor escreveu todos os propósitos para o qual eu fui criada. Lembra que o apóstolo Paulo diz assim, vós sois cartas lidas pelo mundo? Porque Paulo entendia o que a Torá disse, porque os rabinos explicam assim, as midrashos, os escritos antigos de cada um do povo judeu diz o seguinte, que na nossa pele está escrito, está cheio de letrinhas espirituais, Elizabeth Cornélio. Elizabeth quer dizer casa de Deus. Bet, casa. El, Deus. Betel, casa de Deus. Então eu sou uma Isha, como Adão disse. Quando ele viu Eva, ele disse Isha.
Isha quer dizer mulher. Isha, essa mulher é Eva. Uma mulher doadora borbulhando vida, porque ele viu o pergaminho escrito em Eva. E viu doadora de vida, sai vida dela, programada para ser sócia de Deus, para sustentar o homem na terra, cheias de capacidades de ver mil coisas ao mesmo tempo, de desenvolver a visão high definition. Uma definição de alta resolução está nos nossos olhos. Nossos ouvidos ouvem coisas que nós não temos nem capacidade humana para explicar. E quando Adão viu que ele tinha naquela época, antes do pecado, a visão espiritual, que ele viu ela um pergaminho todo escrito, o propósito para o qual ela veio, ele diz: Isha, mulher, Eva, doadora de vida. E quando ele fez a leitura, houve um ser que fez a leitura, o pergaminho, a mão, o braço, era uma carta lida e Satanás leu. Essa é potente. Deus a criou, a plasmou na terra para replicar o tempo todo a imagem e semelhança de Deus. E cada vez que Lúcifer olhava para Adão, ele via a própria imagem de Deus plasmada na terra. Ele foi jogado do céu para baixo, mas agora tinha um homem embaixo que se parecia com Deus. Uau! Você está vindo? E quando estava Adão ali, ele disse, ele replicou, ele trouxe a imagem dele para baixo. Isso é um terror, eu vou ser aterrorizado todos os dias pela imagem dele aqui embaixo. E quando Eva apareceu, ele disse, não, aí já é demais. Ele criou um jardim, ele fez ela no mesmo lugar que ele recriou eu. Ele criou um lugar para recriar essa mulher, um lugar cheio de pedras, pedras de preciosa ônix, o mais fino ouro, rios, aguinha borbulhando, árvores floridas, porque Deus não criou meninos, ele fez homem e mulher adultos. Deus não faz meninos, Deus cria adultos. Por isso o Senhor não suporta essa igreja menina, porque uma menina não pode se casar. Uma adolescentezinha não pode se casar. É uma pessoa madura que se casa. A igreja tem que amadurecer, porque o noivo está chegando. Vocês estão me entendendo? E esse bicho chamado anjo caído, que já não era mais Lúcifer, nós falamos na terra Lúcifer, todo mundo. Ele não é mais Lúcifer, o anjo de luz. Ele é um anjo caído, ele é Satanás. E quando esse oponente de Deus vê a criação, disse agora que ele parou no dia de descanso, ele se esmerou em fazer cada detalhe. E agora a nossa pele está bordada. Nós somos um pergaminho vivo que os demônios leem aterrorizados todos os dias. E eles dizem, como pode? Como pode essa mulher estar com um pergaminho dizendo coisas que ela pode, um monte de coisas que vai nos destruir? E aí quando você vai e tatua sua pele, deixa eu dizer o que é uma tatuagem. Geralmente quem faz tatuagem é uma pessoa que quer se autoafirmar, mostrar para outros que ele é poderoso, que ele está no controle. É alguém que passou por um processo de algo e agora está na moda, né? Todo mundo quer tatuar. A tatuagem é você cobrindo, escrevendo em cima do que está escrito na sua pele,
que é o seu projeto original de Deus. Você, a sua pele é um pergaminho escrito por Deus, com o propósito que você foi plasmado, plantado aqui na terra. Quando você tatua a sua pele, você borrou o que Deus escreveu ao seu respeito e pôs a sua própria assinatura, sua própria escritura em cima da escritura dele. Como que você sabe disso? Estudando com os rabinos antigos de Jerusalém, com pessoas que têm a Torá, que têm as Midrashs, os escritos antigos da época de Noé, de tudo que eles têm dado, sabe? Eles têm os diários daquelas pessoas que escreviam tudo a respeito. E agora tem um ser todo cheio de pergaminho dizendo quem é a Eva. E aí vem a palavra que o Senhor quer que nós aprendamos. E ambos, o homem, e esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só ser diante do Senhor. Toda vez que você separa do seu marido, o marido da esposa, vocês estão rasgando a escritura na cara de Deus e falando: o meu temperamento é mais forte, mais poderoso, e não tem nada que me deixe junto com esse homem ou com essa mulher, a não ser em extremos casos, casos de adultério, de espancamento, de violência doméstica, em que essa mulher tem que ser poupada e preservada a vida. Mas por causa de mau temperamento, mau gênio, meu amor, nós teremos que trabalhar isso muito diante do Senhor. E aqui diz assim, aí aparece agora um terceiro ser no meio disso tudo, dessa criação. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher. Nesse momento, Adão devia estar fazendo outra coisa e Eva estava sozinha. Lembra-se que foi Adão que recebeu a palavra, que tem duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida. Nunca coma desse fruto. O que Adão, o homem sacerdotal, tinha que fazer? Passar a informação correta para Eva. E agora Eva está passeando pelo jardim, vendo as belezas, porque nós mulheres encantamos passear e olhar as coisas. Muitas hoje passeiam olhando as vitrines dos shoppings, mas nós gostamos de observar coisas que encantam os nossos olhos. E o diabo sabe que pega a mulher pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar, né? Então diz assim, ela estava passeando e ela aproximou e perguntou à mulher: é verdade, aqui que começa a coisa, é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele começou puxando um papo. Aí ela disse, a serpente, a mulher respondeu: nós podemos comer de tudo, de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Adão falou para ela. Deus diz que nós não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Agora já começa a surgir uma coisa que Deus não falou. Deus não falou que não podia tocar. Ele disse que não podia comer. Então, quando Adão passou para Eva, certamente ele aumentou. Diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, foi aumentado. Não pode comer e não pode tocar. Então, tem uma armadilha de Satanás
para acabar com a vida, com a identidade. Ele começa destruindo a nossa identidade. A nossa identidade. E ele começa então dizendo: é verdade do que Deus disse? E aí a mulher diz: não, nós não podemos comer, não podemos tocar. Ela chega bem pertinho e diz assim: certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerdes dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus e serão capazes de distinguir o bem e o mal. Qual foi a armadilha? Serão como Deus. Eles já não eram a imagem e semelhança de Deus? Então Satanás começa aqui a querer destruir a imagem de Deus plasmada na terra. Quando ele viu a Eva com aquele pergaminho, o Adão com aquele pergaminho, escrito por Deus sobre tudo que eles seriam na terra, e havia uma roupa de luz que guardava aqueles escritos. Ela disse: não pode essa mulher continuar. Ela é doadora de vida, ela vai replicar a presença dele na terra. Nós temos que destruir essa identidade. E é por aí que ele começa, colocando uma dúvida. Então, cuidado. Quando Satanás foi tentar Jesus lá, quando ele estava no monte, que ele estava 40 dias sem comer, Satanás aproximou-se e a primeira coisa que ele mexeu, sabe o que foi? Se eres filho de Deus. Ele estava olhando Jesus de longe. Esse menino está crescendo, ele está sendo cheio de Deus, tem algo estranho, e agora no batismo ele viu Deus dizer: eis aí meu filho amado que me dá muita alegria. Ele disse: é ele. É ele a semente da mulher. E ele chega para Jesus e diz assim: se eres filho de Deus. Jesus sabia que era filho de Deus, mas ele começa a cochichar nos seus ouvidos: quem você pensa que é? Só porque você levantou a mãozinha, aceitou Jesus, você acha que você é poderosa? Que você pode fazer alguma coisa? Quem é você? É assim que ele começa. E ele disse assim: não, vocês não morrerão. Vocês vão ficar igualzinho a ele. Ele não quer, tem um truque a mais, o pulo do gato. Ele não quer que vocês sejam como ele, sendo que Deus queria que eles fossem totalmente semelhantes ao Criador. E ele diz o seguinte: certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que deles comerdes dessas frutas, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. E aí, no versículo 6 diz assim: isso me dá uma dor na alma, mas acontece todos os dias na nossa vida. Cuidado com a dúvida, com as coisas de Deus. Cuidado com aqueles que chegam: quem é você? A dúvida e a mentira é puro veneno da serpente. Anote essa frase, porque olha o que o versículo 6 diz: e a mulher ficou convencida do que a serpente falou. Não subestime o poder de persuasão de Satanás. Porque em João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo, a antiga serpente, ele é mentiroso.
é homicida desde o princípio, porque ele matou o homem e a mulher espiritualmente. Essa é a arma que ele tem usado desde o Éden. Milhares de mulheres têm escutado suas mentiras cheias de veneno o tempo todo. Milhares de mulheres têm escutado essa vozinha no jardim espiritual dela, recriado em Jesus Cristo. Todos os dias elas escutam: você não é nada, você não é ninguém, você não pode, você não consegue, você tá feia, você está gorda. Ele vai te definindo pela boca, ele entrou na serpente. A serpente era apenas um animal. E devia ser tão belo que a mulher não se assustou quando a viu. Mas de repente, a boca começou a mover e a falar. Ela disse: interessante, os outros animais não falam e essa falam a minha língua. Ela não teve medo. Satanás não vai usar alguém de longe, ele vai usar alguém que você não tem medo, que parece ser seu amigo, que parece que é seu protetor, e ele vai, certamente não morrerá, certamente não morrerás. E aí diz o seguinte: e a mulher comeu, reparando a beleza daquela árvore, e que sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Ela viu a árvore, era agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e a comeu. Deus deu tudo, encheu o jardim de belas coisas, criou tudo para plasmar o homem e a mulher na terra, para serem sua imagem e semelhança. E uma mentira, contada com meias verdades, destruiu todo o plano original de Deus. Isso dentro do jardim criado por Deus. Você vê o que esse inimigo é capaz de fazer na mente humana? E aí ela comeu e os olhos, e ela deu ao marido, e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. No momento em que eles comeram a fruta, perderam a roupa espiritual. Quando você dá ouvidos a Satanás e peca, quebrando dentro de você a imagem e semelhança de Deus, que Deus falou que você é e que nós somos, o que é que você faz? Você rasga as vestes espirituais de proteção de Deus e fica totalmente nua diante de Deus, envergonhada diante dos anjos e exposta a demônios que podem te usar agora. Viu como é sério se expor ao pecado? Viu porque eu me preocupo de estar pregando a essa igreja desses últimos dias que nós temos que retornar ao jardim espiritual de Deus, recriado no novo Adão chamado Jesus Cristo, onde ele esmagou a cabeça da serpente? Muitas mulheres continuam subjugadas debaixo dessa palavra. E ao cair da tarde, quero que você preste atenção nesse versículo. Ao cair da tarde, porque todos os dias na viração do dia, o Senhor vinha visitar a sua obra, a obra da sua criação, chamado Adão e Eva, para ter comunhão com eles, porque foi para isso que eles foram criados. O próprio Deus descia ao seu jardim para ter comunhão com o homem e a mulher. Pensa, você que vê o Deus Todo-Poderoso todos os dias e esse ser chamado
a Satã, que o Senhor o repreenda. Você não pode. Seu filho está te desprezando, seu marido te despreza. Você é uma desprezada, ninguém te aceita. Você está ficando velha, você vai ficar solitária. Ninguém vai querer você. E é assim que ele trabalha. E você vai absorvendo toda a mentira. E vai se encolhendo e fica da maneira que você está agora. O pergaminho escrito de Deus está sendo tatuado, borrado pelas mentiras de Satanás. É hora de você pegar esse pergaminho, tirar toda a poeira que através dos anos foram colocadas sobre você e passar a ser o que o apóstolo Paulo diz: vós sois cartas lidas pelos homens. Eu sou um pergaminho vivo da presença de Deus. O mundo espiritual olha e sabe quem sou eu. Tá cheio de letras espirituais em volta de mim. Escrita quem sou eu. A minha pele não pode ficar manchada com nenhuma tatuagem humana, porque eu sou um pergaminho vivo de quem Deus quer que eu seja na terra. Agora, quantas letras o inimigo tem tatuado em cima de você? Quais são as suas tatuagens espirituais que o inimigo tem colocado em cima de você? E aí, olha o que acontece com o pecado. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor. Sabe o que mais me encanta nessa preciosa passagem? Nós nunca vamos entender o amor de Deus. Nunca. Nós nunca vamos entender os braços de misericórdia de Deus erguidos em nossa direção. Por isso Davi dizia: Senhor, quem é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele? Davi fez essa pergunta: quem é o homem? E ele mesmo responde, inspirado pelo Espírito: um pouco menor que os anjos o fizestes. Um pouquinho menor que os anjos. Gente, nós somos feitos de matéria eterna. Nossa alma é eterna. Temos um material eterno, soprado pela boca do eterno. E aí nós não podemos nos dar ao desfrute do inimigo. Quando você nasceu, ele viu, ele sabe do pergaminho que está escrito em volta de você todinho. E ele fala: eu não posso deixá-la sobreviver, eu não posso deixá-la ser feliz. Se eu deixar essa mulher livre, ela vai pôr fogo no mundo. Ela vai arrebentar, ela vai ganhar almas, ela vai arrancar almas do inferno. Eu não posso deixar essa mulher sobreviver. Eu tenho que esmagar ela através do marido dela, dos filhos dela, da mãe, do pai. Eu tenho que pôr alguém para estuprá-la, para violentá-la, para que ela passe a vida todinha arrebentada em não ser quem ele quer que ela seja, porque ele já escreveu a respeito dela. Davi diz no Salmo 139, Senhor, tu escreveste nos meus livros todos os dias da minha vida. Tem um livro no céu escrito ao seu respeito. Um best-seller escrito ao seu respeito. E o inimigo não quer que você saiba disso. Ele não quer que Deus te ama tanto que ele escreveu um livro ao seu respeito. Um best-seller. E você deixando o inimigo tatuar a sua alma, tatuar o seu espírito, arrebentar com a sua carne. E o homem escutou os passos do Senhor e ouviu a sua voz. Sabe o mais lindo? Que Deus não deixou de visitá-los, mesmo eles estando caídos. Uau! E Efésios 2 diz o seguinte: Ele nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meu Deus! Ah, que amor é esse!
Sabe, a alma da gente jubila. Eu procuro todos os dias, Senhor, o que que eu tenho que te atraiu? Eu fico emocionada. O que tem em mim que tanto te atrai, Senhor? Porque eu não tenho nada que tu já não tenhas me dado. É tu, Senhor, que faz tudo. Eu não consigo entender esse amor. Mesmo sabendo que eles caíram, ele veio para o encontro. Oh, Senhor, que amor é este? Jesus, mesmo sabendo que estava sendo traído por Judas, ele dá um beijo nele e ele olha bem no fundo dos olhos e diz assim: amigo, com um beijo, tu me traz? O traidor foi chamado de amigo até o final. Se você saiu de perto de Jesus e fala que ele não é seu amigo porque aconteceu algo, é mentira de Satanás. Ele te chama de amigo até o final. Ele diz para o discípulo: eu não chamo vocês de escravos. Os servos, os empregados não sabem o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque o amigo íntimo sabe tudo o que acontece com o outro. Eu queria que você frisasse essa palavra. Mesmo conhecendo os meus pecados, ele veio para o encontro. Mesmo sabendo quem eu sou, ele veio para o encontro. E ao cair da tarde, a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, eles ouviram e esconderam-se entre as árvores. E o Senhor Deus os chamou: onde estás? A primeira fuga que aconteceu veio por causa de uma mentira. Você ouviu isso, mulher? A primeira fuga, a primeira mulher que fugiu, a nossa série chama Mulheres em Fuga. Ela fugiu quando ouviu os passos e a voz de Deus. Quem pode fugir de um Deus maravilhoso, amoroso, que fez tudo por Eva? Essa mulher pergaminho, escrita, plasmada na terra para ser uma sócia de Deus, para ajudar o homem para cuidar dessa terra toda, para ser uma doadora de vida. E uma única mentira que milhares de mulheres têm escutado. Eles esconderam entre as árvores. As árvores não era para esconder, era para eles usarem delas para comer. Nós estamos nos escondendo atrás daquilo que Deus criou para que seja alimento para nós. E vamos entrar profundo nisso. As mulheres que se escondem atrás de cultos, mulheres que se escondem atrás de coisas espirituais, mulheres em fuga acabam escondendo atrás de árvores que elas deveriam pegar como alimento, elas se escondem da presença. Elas pensam que estão fazendo algo para Deus, mas estão fugindo de Deus. E se esconderam, e o Senhor os chamou e disse: onde você está? Ele chamou o homem. Ouviu? Ele chamou o homem. O Adão, o sacerdote da casa, que ele pôs todo para ele cuidar, e a Eva. Isso nós não podemos perder de vista. O homem sacerdotal começa aqui, nesse lugar, e diz: onde você está? E ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Percebi que o Senhor está se aproximando. Nesses dias que estão por vir,
os que estão em pecado, estão dentro do jardim, chamado igreja, que estão sem roupagens espirituais, escondido atrás das árvores de ministérios, vão tremer a hora que o Senhor se aproximar. Porque os que amam a Deus e estão em plena comunhão com Ele vão correr para Ele. E os que estão vivendo atrás de árvores vão fugir dele e se esconder. Nós vamos viver essa mesma situação nesses dias. E o Senhor disse: quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore do qual eu te proibi comer? De quem você ouviu que você está nu? A quem você deu autoridade para te definir? Essa foi a pergunta. A quem você deu autoridade para te definir? Alguma coisa aconteceu que está errada, não faz parte do plano. Ninguém te define, eu sou a única pessoa que te defino. Você é homem, Adão, o barro vermelho, que eu plasmei, criei e soprei sopro celeste dentro dele. Esse é o Adão. E a Eva é uma doadora de vida. Quem foi que contou uma mentira para vocês? A quem vocês deram essa autoridade de falar algo que não saiu do meu trono, não tem origem no meu trono e está sendo disseminada para tirar vocês de perto de mim? A quem ouvistes? A quem você deu autoridade para te definir? Foi a primeira vez que alguém foi definido por alguém que não era Deus, que os criara, e disse: tudo é muito bom. Vocês estão percebendo o que essa serpente vem fazendo através dos anos? Daí saiu uma humanidade escondida de Deus, cheia de medo e envergonhada. Deixa eu te dizer uma coisa. Não subestime o poder de uma mentira. Ela pode mudar o seu destino eterno. Não tem nada a ficar, não. Esse negócio de dormir juntos, Deus falou para deitar, recriar. Esse negócio de que a irmã Elizabeth fica falando para as mulheres não ficar parecidas com o mundo, isso é mentira. Nós temos mais aqui ficar bonita e usar tudo. Deus criou tudo, foi para nós usarmos. Cuidado com as mentiras satânicas que podem mudar o seu destino eterno. Cuidado com a lascívia da mente. Sabe? Não subestimes o poder de uma mentira que pode mudar o seu destino eterno. Não des ouvido às mentiras do diabo, usando pessoas para te rotularem e para te definirem. Isso foi o que o Senhor me deu para escrever. O engano da serpente está atuando terrivelmente sobre a terra nesses dias. Apocalipse 12:9 diz: ai de vós, moradores da terra, porque Satanás desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele é a antiga serpente. Você acha que foi só a Eva que correu perigo? Estamos em perigo. Ele botou uma mulher que tinha comunhão com Deus em fuga. A primeira mulher que fugiu. Então, tem uma rede maligna atuando no mundo inteiro. E é uma rede de mentira, de manipulação, nessas redes sociais o tempo inteiro. Um sistema político na moda, na educação, falando que nós temos opção sexual.
crianças que agora podem, você não registra, não põe lá se é sexo feminino ou masculino. Ele vai definir quando ele crescer que tipo de sexo ele quer que seja determinado para ele. É a cultura que estamos vivendo. E a cultura do você está velha demais, gorda demais, você não serve, você tem que pôr plástica, você tem que emagrecer, você tem que ficar esquelética. E é a síndrome da obsessão do espelho, espelho meu. E agora vemos uma mulher em fuga. Vemos uma mulher em fuga. E o Senhor, quem disse que vocês têm que ser definidos desse jeito? E o homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta e eu a comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Você não sabe que você é uma sócia que eu coloquei para cuidar das emoções desse homem, colocá-lo de pé e ser doadora de vida? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor se voltou para a serpente. Esse será o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos. Ela era um animal doméstico para ficar perto da casa. Ela era um animal para se ter em casa. Dos animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você terá que rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí agora vem outro rema, outra revelação. Do que o homem foi feito? Do pó da terra. E o Senhor disse o quê? Comerás pó todos os dias da sua vida. Do que a serpente se alimenta? De homens que estão na carne. Por isso o Senhor diz: não andem na carne, andem no espírito e não satisfarão os desejos da carne. Quando você vive na carne, irada, maligna, arrebentando, cuspindo fogo, mandando na sua casa, tomando o sacerdócio, você se torna pó e você se torna alimento da serpente. Lá em 1 de Pedro 5,7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o diabo, vosso adversário, a antiga serpente, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a sua ira, a sua ansiedade, que é demonstração de quem não foi recriado em Cristo, vira alimento da serpente. Todas as vezes que você está ansiosa, ai meu Deus, ai, você dá um espirro e começa, ai, deve ser o coronavírus. Ai, você vive apavorada, fugindo da presença de Deus. Comida da serpente. Pó comerás todos os dias da sua vida e você terá que rastejar sobre o seu ventre. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas, porque o diabo odeia as mulheres, porque nós somos inimigos, e porque ele sempre tenta usar a mulher para esbofetear Deus, porque ele pega a imagem e semelhança de Deus para distorcer essa imagem, para que ela não se torne o pergaminho vivo e vivente que Deus escreveu a respeito dela. Inimigas. O mesmo ocorrerá com a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará sua cabeça e você o ferirá no calcanhar. E o Senhor disse à mulher: e você terá muitas dores durante a gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Apesar disso, seu desejo, e a partir de agora, porque você é que deu isso para o homem, a partir de agora, era para vocês viverem, você sendo minha ajudadora e idônea na vida desse homem. A partir de agora, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Viu? Porque estamos em fuga?
Viu porque muitas mulheres estão em fuga? Ela perdeu o posto dela. E agora diz, a partir de agora, seu desejo, sua vontade será dobrada diante do seu marido, e ele a dominará. E ao homem diz, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse que você não deveria comer, o solo da terra será amaldiçoado por sua causa. Você vai precisar lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento, que já estava tudo em volta dele, o Senhor já tinha criado tudo. Quando nós saímos da presença de Deus, nós somos obrigados a fabricar coisas para nos manter de pé. Minhas amadas, a melhor coisa... E aí, irmã Elizabeth, como é que a gente conserta isso? Indo para o segundo Adão, que é Jesus. Que Paulo diz que Jesus nasceu o segundo, assim como a serpente enganou Eva e destruiu toda a humanidade, e diz que a humanidade ficou ferida. E Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela se tornou a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para ele, porque antes eles tinham feito uma roupagem, uma fantasia com roupas de figueira. Pegou a folha de figo e fez uma roupa. E agora o Senhor matou, quem matou o primeiro animal foi o Senhor. E sabe para quê? Para dar roupa para Adão e Eva, simbolizando o quê? Que um dia o cordeiro morreria para colocar vestes espirituais sobre nós novamente. Por isso, lá no livro de Efésios diz assim, rasgai as vossas roupas antigas, revistai-vos. Vistam-se de roupas espirituais, roupas de luz que o Senhor deu a vocês. Deixa eu dizer às mulheres hoje, vamos trocar de guarda-roupa? Vamos tirar as roupas velhas da nossa vida? Vamos ficar na moda para Deus? Arrancar as vestes? Está lá, nós estudamos isso no Vale a Pena Ler de Novo. Revistai-vos, arrancai as vestes antigas e revistai-vos de vestidos novos de luz. Já estamos terminando. E ele diz, ele diz o seguinte, e ele fez roupas. E agora o Senhor se tornou, ele diz o seguinte, deixa eu ler aqui novamente. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e o vestiu a Adão e a sua mulher Eva. Então disse o Senhor, agora que o homem se tornou como um de nós, eles eram puros, inocentes, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente em pecado. Porque quando eles comeram a fruta, eles continuaram vivos. A serpente enganou, ela disse, vocês não vão morrer, e realmente eles não morreram fisicamente, mas o sopro de vida foi arrancado deles. Eles passaram a ser apenas pessoas que existiam e não que viviam na presença de Deus. Por isso, quando Jesus vai subir para o céu, o que ele fez? Recebam. O primeiro Adão foi tirado dele esse sopro de vida eterna. E o segundo Adão, que é Jesus, diz, recebei o Espírito Santo, que vai dar vida eterna a vocês agora. Meu Deus, estudar a Bíblia é esplêndido. E lá em Efésios diz, não entristeçam o Espírito Santo, que estão aqui como garantia, como selo, para garantir que vocês vão se apresentar naquele grande dia, o dia da redenção. E disse o seguinte,
Achei lindo isso e estamos terminando. Então disse o Senhor, prestem atenção, por isso o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado, do barro que ele foi formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins ao leste do jardim do Éden, os quais com uma espada flamejante se movia e guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. E o segundo Adão diz, aquele que vencer, aquele que ficar comigo nesses dias de trevas, aquele que disser não aos cultos de Jeroboão, aquele que se manter como igreja viva, eu o levarei ao templo do meu pai, ao jardim do Éden espiritual, e lhe darei a comer do fruto da árvore da vida. Oh, nós vamos provar, nós vamos comer. Então a primeira fuga aconteceu no jardim. E só tem um jeito de parar de fugir, voltando para esse mesmo jardim. Esse mesmo jardim. Pai, foi entregue a sua palavra. E nós só estamos começando essa série Mulheres em Fuga. Porque a partir de amanhã nós veremos, ao longo da história, mulheres fugindo. Do que elas fugiam, para quem elas fugiam, e como o Senhor resgatará e restaurará e parará essas mulheres que estão em fuga. Deus inunda cada uma de nós, ajuda-nos a mudar o nosso guarda-roupa espiritual. Sua palavra diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. E esse caminho que foi impedido de ter passagem foi aberto. O caminho está aberto para nós passarmos. Ajuda-nos que cada mulher possa cruzar os portais agora em direção a esse caminho aberto pela cruz do Calvário. Ó meu Deus, dá-nos a graça de ministrar essa série criada no coração do Senhor. Ministra cada mulher, cada homem e nos liberta de todas as mentiras da serpente, para que escutemos simplesmente o que o Senhor nos fala. Nós não vamos ser rotuladas, etiquetadas pelo que o diabo fala, mas pelo pergaminho escrito em nossas vidas, que somos Evas, Isha Betel, mulheres casa de Deus. Obrigada, Jesus, por essa manhã de vitória, em nome de Jesus. Oh, amada, eu sou uma Isha Betel, casa de Deus, e você também. Assuma isso e você verá o que o nosso Deus fará na sua vida e na minha. Beijo, te encontro no Vale a Pena Ler de novo às 16h30. Compartilha.